Salve nação rubro-negra, aquele abraço para você conectado com o Panorama Rubro-Negro. Estou aqui direto do estádio Manuel Barradas, o Barradão, onde acabou de ser apresentado o novo treinador do Vitória, o técnico Geninho, Eugênio, velho conhecido do torcedor rubro-negro, que agora vai comandar o time do Vitória nessa sequência de temporada, com a principal meta, que é o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. O Geninho fez uma coletiva de quase 1 hora de duração, falou sobre muitas coisas. O Geninho é um boa praça, é difícil encontrar alguém que não goste do Geninho, era quase uma unanimidade aí entre os torcedores do Vitória, e agora vem para essa difícil missão, que é voltar o Vitória, fazer com que o Vitória retorne à Série B do Campeonato Brasileiro. Vitória que fracassou nessa primeira competição do ano, que foi o Campeonato Estadual, com o treinador Dado Cavalcante. O presidente interino do clube, o Fábio Mota, falou sobre a demissão do Dado Cavalcante. O Vitória tinha uma meta, que era ser campeão baiano, e essa meta não foi alcançada, é por isso que foi necessária a mudança do comando técnico do rubro-negro. Além da coletiva de Geninho, o Geninho, que já treinou mais de 30 clubes do futebol brasileiro e do futebol do exterior. Geninho, que já foi campeão brasileiro lá em 2001 pelo Atlético Paranaense, conquistou vários títulos por vários clubes por onde ele já passou aqui pelo futebol brasileiro e também pelo futebol do exterior. Lá na Arábia Saudita, o Geninho foi campeão lá na Arábia Saudita, treinou 2 clubes da Arábia. Então o Geninho dispensa comentário. E sobre aquela história que o Geninho está ultrapassado, ele mesmo deu a resposta dele. E a gente vai ver isso na coletiva de imprensa, o Geninho falando sobre está ultrapassado no futebol. O Geninho, que já está com 73 anos de idade. Então, hoje, um dia importante para o torcedor rubro-negro, a apresentação de um novo comandante, que a torcida já esperava, né? O Geninho, que é natural de Ribeirão Preto, tem 73 anos. Quando o jogador foi goleiro, lá na década de 80, inclusive tem passagem aqui pelo Vitória como jogador profissional de futebol, quando ele era goleiro, e depois ele já passou pelo Vitória como treinador em diversas oportunidades. Esta é a 4ª passagem do técnico Geninho pelo rubro-negro baiano. O Geninho o último trabalho do Geninho foi em 2020 pelo Avaí, né? O Geninho em 2020 treinou o Avaí, depois que ele saiu do Vitória em 2019, aquela confusão toda, o torcedor esperava que Geninho fosse mantido, mas acabou sendo desligado naquela ocasião, e aconteceu o que aconteceu ao longo desses últimos 3 anos. Foi logo no início da gestão de Paulo Carneiro. Então, Geninho já chegou, já conheceu os jogadores, ele chegou hoje, almoçou com os diretores do Vitória, principalmente com o presidente Fábio Mota, veio na sequência para a coletiva de imprensa, conheceu os jogadores no vestiário e agora está ali nos campos do Barradão, no CT Manuel Ponte Tonajura, comandando o seu primeiro treino. Na verdade, ele vai bater um papo, os jogadores vão fazer os trabalhos no dia de hoje, né, provavelmente com o auxiliar técnico, Ricardo Silva, mas o Geninho deve acompanhar nesse primeiro momento, vai fazer apenas a observação dos jogadores. Ele já conhece alguns jogadores, mas ele falou também sobre a montagem desse elenco. Ele disse que participou pouco, ele avalizou algumas contratações, umas 2 ou 3, não disse quais foram as contratações, mas aquela história que o Geninho montou esse time, isso aí é balela, tá? Só para deixar claro, isso aí a gente já tinha falado sobre isso, e o Geninho tratou de fazer essa observação durante a coletiva de imprensa. Depois da coletiva de apresentação do Geninho, o Fábio Mota foi lá levar o treinador para que os jogadores conhecessem o novo comandante, e Fábio Mota retornou à sala de imprensa para poder falar com o pessoal da imprensa sobre alguns assuntos. Um deles, né, foi as novas contratações. O Fábio Mota já confirmou que o Dionísio e que o Miller já tem um contrato assinado, falta pouco para esses 2 jogadores serem apresentados como reforços do Vitória para a sequência da temporada, e falou também sobre o novo uniforme que deve ser lançado aí no dia
no dia 12, né, o uniforme com a Volt, né? A Volt, é bom lembrar para o torcedor, a Volt vai ser o fornecedor de material esportivo e também patrocinador do clube, tá? Não vai ser apenas a empresa que vai fabricar o material esportivo do Vitória. A Volt o Vitória continua com a marca Nego, é importante frisar isso para o torcedor, a marca Nego vai continuar, só que a Volt também vai ter sua marca estampada na camisa como patrocinador, tá? A marca do Vitória continua, mas a Volt vai ser o fabricante, né? E também patrocinador. No dia 12 de abril, a empresa vai conceder uma entrevista coletiva aqui mesmo no Barradão para falar dessas novidades, dessa nova parceria com o Esporte Clube Vitória. Lembrando que a Bomache, que era o antigo, na verdade o atual, né? Está sendo até o momento o atual fornecedor do material esportivo do Vitória, vai deixar, o contrato já foi rescindido e, como eu falei, a Volt vai ser apresentada no dia 12 de abril como novo fornecedor de material esportivo do Esporte Clube Vitória. Sobre a situação de bastidor, né, com relação à denúncia de conselheiro, a ilegalidade, né, que essa conselheira fez uma denúncia sobre a ilegalidade de Fábio Mota como presidente do Conselho Diretor do Vitória, naquela questão de um acúmulo de função, porque Fábio Mota é o presidente do Conselho Deliberativo e também está como presidente do Conselho Diretor do Vitória, e existe aí uma série de situações com relação, uma série de especulações nos bastidores, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, rodam aí informações das mais diversas e o torcedor fica apreensivo com relação a isso. Mas o Fábio Mota tratou de tranquilizar o torcedor, ele disse que a CBF e a FIFA reconhecem o Fábio Mota como presidente do Esporte Clube Vitória, mesmo sendo interino, mas reconhece o Fábio Mota como presidente do Vitória e que está tudo tranquilo, que está tudo bem, ele não tem o que temer. Outra informação que Fábio Mota passou para os jornalistas e os radialistas nesse encontro, nessa coletiva, foi com relação à situação de David. O Metalist já entrou em contato com Vitória, fez uma nova proposta para um pagamento em agosto, mas que é a liberação do atleta. E Fábio Mota deixou bem claro durante a coletiva que esse pagamento para agosto é complicado, não é bom para o Vitória. Vitória não quer isso, mas as cenas dos próximos capítulos a gente vai acompanhar no dia a dia do nosso Vitória aqui no Barradão, aqui na Toca do Leão e aonde o Vitória estiver. Valeu? Um grande abraço a todos, um beijo no coração. Guma Guedes, direto do estádio Manuel Barradas, o Barradão, para o Panorama Rubro-Negro.